Existe algum alimento que queima gordura? Aquele alimento que seria tão milagroso para muitas pessoas que tomariam ou comeriam esse alimento e aí elas começariam a perder gordura, né? Eu quero que você entenda que muitas vezes a indústria vai te vender uma mentira e as pessoas naquela vontade de chegar no corpo ideal, de melhorar a saúde, elas vão acreditar, vão pagar aquele preço, né? Afinal, vale a pena arriscar, né? Porque é um preço que é muito mais fácil do que ir para uma academia e ficar lá 6 meses treinando para queimar aquela gordura que você vai tentar ali somente tomando um pouco de chá. Então, alimentos que prometem a queima de gordura, você deve tomar muito cuidado com eles. Por quê? Porque muitos desses alimentos, né, muitos desses produtos, eles vêm da indústria alimentícia e são tidos aí como os alimentos termogênicos, por exemplo. Então você toma um termogênico que desregula o seu organismo como um todo, que acelera seus batimentos cardíacos, que alteram, né, sua pressão arterial, que dilatam vasos e tem um monte de consequências muito perigosas, né? Você não deve ficar mexendo com sua frequência cardíaca, né? O seu músculo mais importante do corpo humano, que faz com que o sangue chegue em todas as partes do seu corpo. Você vai querer desregular e atrapalhar o funcionamento dele, fazendo com que ele bombeie mais rápido o sangue. Então, cuidado com essa promessa. Dos alimentos naturais, né, que não vêm da indústria, sejam chás, pimentas ou outros termogênicos, eu quero que você entenda que não é isso que vai fazer você perder gordura, né? Esses tipos de alimentos, eles podem ter vários benefícios. Vários chás têm muitos benefícios para o nosso organismo. Eles vêm com antioxidantes, eles vêm com calmantes, eles vêm com substâncias que fazem o nosso corpo funcionar melhor. Eles fazem com que algumas glândulas produzam alguns hormônios, né? Você também, querendo ou não, está hidratando um pouco mais ali porque você está bebendo um chá. Eles têm várias ervas, né, que fazem com que o seu corpo cumpra todas as funções ali esperadas. Então, você inserir, né, chás, pimentas, não tem problema nenhum. Você vai ter benefícios ali que sejam antioxidantes, anti-inflamatórios, calmantes e por aí vai. Mas um chá não vai fazer você perder gordura, assim como a pimenta também não vai fazer você perder gordura. O processo de utilização de gordura como fonte de energia, ele é um processo que acontece naturalmente no nosso corpo. Nós o tempo todo estamos utilizando, né, proteína, carboidrato e gordura como fonte de energia. Obviamente, o seu corpo ele tenta ficar utilizando o máximo possível os carboidratos. É uma fonte de energia rápida, é uma fonte de energia que ele não precisa despender muito para poder conseguir, né? Você come no alimento, chegou a glicose sanguínea, começa a distribuir no corpo como um todo e começa a utilizar ali também o estoque de glicogênio do fígado e do músculo. Então, seu corpo ele prefere utilizar, mas constantemente ele também está utilizando a gordura e também está fazendo um catabolismo, que é utilizar a proteína. Nossa tentativa com a alimentação, com a atividade física, né, é fazer o máximo possível com que o seu corpo não utilize proteína nunca, porque a proteína é estrutural. Ela está lá nos seus músculos, né, na sua pele, e você não quer perder essa proteína. Você não quer que o quadro de sarcopenia, né, que é a queda natural da massa muscular, haja muito forte, porque você sabe que o músculo é importante lá na frente para você ter autonomia. Então, o máximo possível, né, você vai tentar não utilizar a proteína como fonte de energia, mas sempre vai utilizar um pouquinho, não tem como. Então, predominantemente, nosso corpo vai utilizar aí carboidrato e gordura como fonte de energia. Dependendo da atividade física que você estiver fazendo, né, vai chegar um ponto que os estoques aqui de glicogênio, né, que é o carboidrato, vão começar a diminuir e seu corpo começa a utilizar aí um pouco mais de gordura como fonte de energia durante aquela atividade física. Mas você deve entender que não é aquela gordura durante a atividade física que faça você emagrecer ou não. Ah, eu vou fazer aqui o aeróbico em jejum porque eu ouvi falar que gasta mais gordura. Aí você faz um aeróbico em jejum de 40 minutos e ainda tem o resto do dia inteiro, né? As outras 23 horas e 20 minutos do resto do dia que você está comendo mal, você passou sentado numa cadeira. Então, não adianta você querer fazer a atividade física supra-sumo do gasto de gordura, sendo que o resto do seu dia você come mal e fica parado. Então, você deve preocupar, né, em mudar a sua alimentação, não para alimentos que queimam gordura, né, mas alimentos que não estimulam o armazenamento de gordura. Porque a insulina, ela é o hormônio responsável por armazenar essa gordura no seu corpo. Então, quanto mais você evitar fazer seu corpo produzir insulina, melhor vai ser para você conseguir perder gordura. Por quê? Porque você já não está acumulando mais. E como que você faz para produzir menos insulina? Você diminui a quantidade de açúcares e carboidratos refinados. Então, antes mesmo de você querer ficar preocupado aí com alimentos que percam gordura, você deve preocupar em não armazenar gordura. Por quê? Porque o seu corpo vai passar o dia inteiro queimando gordura, o dia inteiro gastando carboidrato. Mas se ao longo do dia você comer coisas que fazem com que o carboidrato fique
fique tão alto no seu sangue que os estoques de glicogênio nos músculos e no fígado não consiga mais receber essa glicose, o que vai acontecer? Ela vai ser transformada em gordura e aí vai ser depositada lá na sua subcutânea, né? Nessa gordura ali da pele que você sente, depois gordura visceral e gordura no fígado. Então, quando você quer perder gordura, o principal ponto é parar de comer esses alimentos que fazem com que você armazene gordura. Ah, Pedro, mas existe algum alimento que gasta mais energia que o outro? Existe. Por isso que as calorias também são diferentes. Caloria, por exemplo, quando você come um bife, o seu corpo ele precisa quebrar todas aquelas cadeias de proteína e aminoácidos para o seu corpo conseguir absorver. Então, quando você come ali 100 gramas de proteína num bife, é muito diferente de 100 gramas de proteína, por exemplo, num whey protein. Então, o bife faz você gastar energia para quebrar ele, né, na digestão, para você conseguir absorver aquele aminoácido. Ele gasta mais energia, ele tem uma absorção mais lenta do que um whey protein. Então, quando você vai pensar no seu alimento, é importante você pensar em alimentos que tem muita mastigação, porque aí você tem o próprio exercício da mastigação que vai trazer saciedade, mas você também está gastando a caloria ali para poder mastigar. E são alimentos que normalmente vêm da natureza, né? São alimentos mais sólidos, evitar ali pastosos, evitar coisa muito fofinha, né? Aquele bolinho fofinho da indústria alimentícia, né? O biscoito recheado. Então, evitar alimentos ultraprocessados, evitar alimentos, né, pastosos, evitar a caloria líquida, né, os refrigerantes e os sucos, né, de caixinha ali que chegam no seu organismo e seu organismo absorve ele de uma forma muito rápida, porque ele já chegou ali pronto para ser absorvido, ele já está líquido, não precisa quebrar, não precisa mastigar, não precisa ter muito esforço, né, nem suco gástrico para poder fazer digestão precisa. Então, seu corpo já começa a absorver aquilo chega muito rápido na sua corrente sanguínea, produção de insulina lá no alto novamente. Então, cuidado com esses tipos de alimentos da indústria alimentícia que vão fazer com que dê um pico de insulina muito alto. Direcione sua alimentação para os alimentos que você precisa mastigar muito. Existem alguns alimentos, né, que eles têm uma caloria tão baixa, e você tem que mastigar tanto, né, porque ele tem muita água, que faz com que você aí quase que fique zerado, né? Você mastigou e demorou tanto para poder comer aquele alimento. Tem muito mais fibra que seu corpo não absorve, né? Ajuda ali o funcionamento do seu intestino, né? A flora intestinal se alimenta um pouco dessa fibra. Então, eles são excelentes para o seu corpo, né? Então, quando você come ali as verduras, principalmente elas pouco cozidas, né, mais duras, então um brócolis bem mais rígido, por exemplo, faz com que você coma ali um alimento que vai ter uma mastigação muito grande, né, numa quantidade de caloria muito baixa. A absorção daquilo ali é muito pequena, porque como eu disse, fibras a gente não absorve, mas a quantidade você teve que mastigar, né? O bife é a mesma coisa. Então, não existe alimento que faz você queimar gordura, mas existem alimentos que fazem com que você não estimule seu corpo a armazenar gordura e que você receba nutrientes, que você fique mais saciado, né, e que você sinta que você realmente comeu. Porque quando você toma alguma coisa líquida ou pastosa, rapidinho você vai ficar com fome novamente. Mas quando você mastiga muito, você já começa a produção de leptina nesse processo de mastigação e fazendo com que você se sinta muito mais satisfeito e por muito mais tempo. Você não vai sentir fome 2 horas depois. Você vai dar ali uma janela de 4, 5 horas até a próxima refeição. E saindo ali um pouco, né, da alimentação, só um outro ponto importantíssimo que você deve saber sobre queimar gordura ou sobre armazenar gordura. Melhora o seu sono, porque o sono ruim também piora a sua sensibilidade à insulina. Então faz com que você comece a criar resistência à insulina por estar com um sono problemático, né? Passando ali pouco tempo nos ciclos do sono e fazendo com que você fique eternamente ali cansado. Esse cansaço ele tem outros problemas ao longo do dia, excesso de cortisol no sangue, por aí vai, mas faz com que você crie uma resistência à insulina. Mesmo problema que eu falei ali, né? Da resistência à insulina, o seu corpo precisa produzir mais para ela poder estocar a glicose sanguínea, né, no músculo e no fígado. Produzindo mais, você começa a criar resistência à insulina, produzindo mais, você começa a direcionar tudo que você come para a forma de gordura no seu corpo. Então, tente melhorar seu sono, evite beber muito café, evite comer muito próximo na hora de dormir, evite ambientes muito claros ou barulhentos na hora de dormir. Deixe o seu ambiente ali o mais saudável possível para que você tenha um sono adequado, passando pelos ciclos do sono profundo, realmente descansando. Isso também vai te ajudar muito no seu processo de perda de gordura. Eu quero que você comente aqui embaixo qual desses alimentos aí que estimulam a produção de insulina que você ainda continua comendo. Docinho depois do almoço, o macarrão, o pão, né, o café com açúcar, o refrigerante, e compartilhe esse vídeo aí com alguma pessoa que está no processo de emagrecimento e que está na dúvida, né, como treinar ou o que comer para queimar mais gordura. Lembra de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. E eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre é preciso cortar os carboidratos para conseguir emagrecer? Tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá.